Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos iniciando mais um mês, quarta-feira, 1º de julho de 2020. Nós temos como tema, colocando em prática o amor ao próximo. Agradecemos a Deus pela escolha dos irmãos para esse tema deste mês e agradecer ao Senhor por essa realidade em nossa igreja, de termos departamento de ação social, interno e também externo. Para a glória do Senhor, temos visto os irmãos no trabalho, na obra, na ajuda das famílias da igreja, com o sistema de ação social dentro da igreja. E também agradecemos a Deus pela parte externa, com o Grupo Resgate, que trabalha na parte externa, ou seja, com famílias que não fazem parte da membresia da igreja, mas que igualmente também precisam da igreja, saindo das quatro paredes e indo em encontro àquelas pessoas que precisam. Por isso nós louvamos a Deus por este ministério duplo que o Senhor levantou no Templo Batista de Itapuã. Então, vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler também o 17, que diz assim: Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Oremos. Querido Deus, glorioso Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta bênção maravilhosa, Senhor Deus, que é a liberdade de manusear a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de pregar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. Senhor, obrigado por esta transmissão, Senhor, que pode chegar aos corações daqueles fiéis que querem verdadeiramente crescer na Tua Palavra. Muito obrigado por esta bênção maravilhosa em nossas vidas. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos por esta mensagem, que o Teu Espírito Santo venha presidir esta mensagem, ó Pai, e que os nossos corações estejam preparados pelo Senhor para a compreensão e transformação de nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós aqui em 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18, nós vemos o apóstolo João, ele tendo esta afirmação para cada um de nós, de que nós somos despenseiros das coisas que nós temos aqui. Mas alguém pode perguntar, como assim despenseiros? Não é disso que João está falando. Ele está falando disso, exatamente disso, só que usando outras palavras. O que ele diz é que aquilo que nós temos, nós somos administradores daquilo, que é o Senhor que nos dá, para nós administrarmos para nós, mas para que nós também administremos para outras pessoas. É isso que nós encontramos aqui, quando ele diz que quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então, a ideia aqui de João é nos mostrar que uma das principais evidências de que uma pessoa é crente em Cristo Jesus é que ela sabe se colocar no lugar do outro. Ela sabe administrar seus bens materiais de tal maneira que ela não só deixa a prática antiga, que é a do roubo, levando em consideração as questões financeiras, como ela também trabalha com suas próprias mãos para poder oferecer a quem tiver necessitado algo que possa ser útil para aquela pessoa. É claro que muitas pessoas podem argumentar, mas eu não era ladrão no passado. Eu não era alguém que surrupiava o que não era meu na minha vida pregressa antes de Cristo em minha vida. Realmente, irmão, muitos, graças a Deus, não eram. Mas também, muitas vezes, nós temos visto que no nosso passado nós não administrávamos bem,
os bens que o Senhor colocava em nossas mãos, os nossos recursos, eles muitas vezes eram usados e infelizmente até alguns crentes, mesmo depois de convertidos, ainda usam esses bens apenas para proveito próprio ou apenas ali para o seu núcleo familiar. Quando o texto está nos dizendo que é necessário que nós sejamos altruístas, né? A empatia precisa fazer parte da vida do cristão. O altruísmo precisa fazer parte. Então, quando nós encontramos um tema como este, que é colocando em prática o amor ao próximo, e nós vemos esta necessidade de não amar apenas de palavras, aqui o autor, né, o escritor, ele está nos falando sobre a necessidade de disponibilizar aquilo que nós temos em mãos, para que nós sejamos canal de bênção, para que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus na vida de outras pessoas. E ele fala aqui sobre o fato de que essa outra pessoa é um irmão. Então, nós temos este conceito de irmão, nós vemos aqui o apóstolo João usando essa palavra para o contexto de alguém que faz parte ali da igreja, de alguém que está no mesmo convívio eclesiástico, mas nós podemos abrir o leque de alcance da nossa vida para outras pessoas, inclusive até fora da nossa presença física ali, e sermos instrumentos de Deus para alcançar essas outras pessoas. Logo, nós levamos em consideração que quando o Senhor nos dá uma ordem, Ele nos dá uma ordem sobre algo que nós devemos fazer, precisamos levar em consideração que se Ele ordena, logo é possível que essa ordem seja cumprida. Então, não há alguém que possa dizer que é tão pobre a tal ponto que não pode ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Alguém que não pode ser, por pobre que seja, ou por tão pobre que seja, não pode ser instrumento de Deus na vida do outro. A verdade é que todos nós, o fato é que o Senhor Jesus nos salvou para termos uma nova vida aqui, e esta nova vida, ela se evidencia na vida do outro. E isso é ser irmão. Ser irmão é ter a capacidade de estar lado a lado com o outro. Assim como é a nossa irmandade, a nossa fraternidade dentro de casa com os irmãos de sangue, assim também deve ser com os irmãos na igreja. Ou seja, termos a disposição de realmente ir ao encontro do outro, de buscar enxergar a necessidade do outro e ser capaz de permitir que o outro também nos enxergue, que não é uma tarefa fácil para muitas pessoas. Né? E veremos, inclusive, isso hoje ainda no decorrer desta mensagem. Um outro trecho que nós precisamos ler é o trecho de Filipenses capítulo 2, versículos do 5 a 8, porque nós temos em Jesus Cristo nosso exemplo perfeito, nós temos em Jesus aquele que nos exemplifica na mais perfeita das atitudes, na mais perfeita da vivência aqui nesta terra, esse ato, né, de colocar em prática o amor ao irmão, o amor ao próximo. Então vamos lá para Filipenses capítulo 2. Versículos 5 a 8. Filipenses 2, do 5 a 8 dizem: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O exemplo perfeito de Jesus. Jesus Cristo, ele mostra na prática o amor a nós pelo fato que ele caminha em nossa direção, pelo fato de que ele coloca as nossas necessidades como o seu alvo. E qual é a nossa principal necessidade?
A nossa principal necessidade é ser limpo do pecado, é ser salvo do destino eterno do inferno. Essa é a nossa principal necessidade. Não nos deixemos, pois, sermos enganados por aquelas pessoas que querem nos dizer que a nossa principal necessidade é termos uma conta recheada no banco, é termos um carro novo na garagem, é uma vida cheia de saúde de ferro. Na verdade, aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio conquistar para nós é a vida eterna. De modo que é isso que nós também devemos oferecer. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, qual é o sentimento aqui que houve em Cristo Jesus e que é necessário que haja também em nós? O sentimento de aniquilar a si mesmo. Ou seja, colocar as próprias necessidades, colocar o seu próprio contexto de necessidade em segundo plano, para que a necessidade do outro seja alcançada ou seja suprida primeiro. Ao termos como tema na nossa vida, ao termos como tema na nossa vivência aqui, o colocar em prática o amor ao próximo, a primeira atitude que nós precisamos ter é analisar com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, com toda a reverência, o exemplo perfeito para nós, que é a atitude de Jesus de deixar toda a sua glória. O versículo 6 diz, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele olha para a sua própria autoexistência eterna, Deus como é, ele não vê isso como usurpação, mas ele aniquila a si mesmo. Muitas vezes, ao ato de colocar em prática o amor que o Senhor derramou em nossos corações para com o próximo, precisa partir do princípio de que é necessário nós nos aniquilarmos. E essa auto-aniquilação, ou seja, esse auto-esvaziamento, esse ato que Jesus faz de esvaziar a si mesmo, ele se dá levando em consideração que a necessidade do outro é importante. E nós devemos fazer a mesma coisa. O Senhor nos diz que é para nós amarmos um ao outro. E que é necessário que nós amemos o próximo. E o próximo, muitas vezes, é uma pessoa que é desconhecida, muitas vezes é um completo desconhecido. Isso torna o amor muito mais uma questão de prática do que uma questão de sentimento. Em virtude de ser um mandamento e em virtude de ser baseado em atitudes, não em ato de uma experiência romântica. O romantismo aqui no sentido, não necessariamente relacionamento homem-mulher, mas no sentido do significado de um romance em si, de algo que é romantizado, não necessariamente tendo um relacionamento amoroso, homem-mulher. Então, o que é que nós encontramos? O Senhor Jesus, ele, na prática, vindo ao nosso encontro, ele esvazia a si mesmo, ele adquire a nossa forma, ele se coloca como um igual a nós, e ao se colocar como um igual a nós, ele esvazia-se mais ainda, ele se coloca na posição de servo, e ele se esvazia mais ainda, se coloca no lugar daquele que vai morrer por aqueles que não merecem nada da parte dele. Isso é amor na prática. Isso é amor na prática em nosso favor, por nós, para nos dar vida. Isso é maravilhoso. Então ele vai até a morte e morte de cruz. Ou seja, é na morte e morte de cruz que ele é feito maldito, para que nós, os malditos, agora sejamos benditos. Nós que éramos inimigos de Deus, agora sejamos filhos de Deus. Ele vai
de encontro à nossa necessidade maior e supre a nossa necessidade. Algo interessante que nós vemos também é em Atos, capítulo 3, versos de 1 a 8. A palavra de Deus em Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 8, dizem assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então nós temos aqui também este exemplo dado pelos apóstolos Pedro e João, e esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que fala justamente do fato de que Pedro e João, eles ofereceram para o seu próximo aquilo que eles tinham, não aquilo que eles não tinham. Ou seja, muitas vezes nós perdemos tempo porque sonhamos em ter mais recursos do que temos, sonhamos em ter mais dons do que temos, sonhamos em ter mais talentos do que temos, sonhamos em termos mais dispositivos do que nós temos, para fazer o bem para outro alguém, para fazer o bem para uma sociedade, para fazer o bem para alguma organização, para fazer o bem para uma determinada família, para um determinado irmão na igreja. Quando, na verdade, o Senhor ele não nos chama para nós nos utilizarmos do sonho em relação ao que não temos, com o desejo de fazer algo por alguém. Ele nos chama, pelo contrário, para dar aquilo que nós temos. E o que é que Pedro e João tinham aqui? Eles não tinham prata nem ouro. Eles não ficaram sonhando com ter prata e ter ouro para aliviar a fome daquele homem, ou talvez até a fome de sua família. A Bíblia não diz quantas fontes de renda a família daquele paralítico tinha. Tem uma possibilidade de aquela família talvez ter como uma das bases mais importantes do seu sustento diário as esmolas recebidas por aquele homem ali na porta do templo. Mas Pedro e João, eles não ficam ali tristes porque não conseguem fazer mais. Eles se alegram em fazer em favor daquele homem, dando para ele aquilo que eles tinham. Nós sabemos que nem todos os crentes hoje, e ao longo dos séculos é algo que vem diminuindo, que é o fato desses milagres de paralíticos andarem e acontecerem. Nós já vemos no início já da história da igreja primitiva que, com a morte dos apóstolos, esse tipo de acontecimento vai diminuindo drasticamente. Então, se nós oramos por alguém para que esse alguém levante, ele não levanta, então o que é que nós podemos fazer? Porque se nós formos levar em consideração apenas o fato acontecido aqui e não tirarmos deste fato o ensino que ele tem para cada um de nós, nós vamos voltar a sonhar com aquilo que nós não temos. Que é o fato de vermos corriqueiramente esses milagres acontecendo. Os milagres do cego voltar a enxergar, os milagres do surdo voltar a ouvir, do coxo voltar a andar ou andar pela primeira vez.
Quando no final das contas o Senhor nos chama para nós darmos o que temos. E o que Pedro e João deram de mais importante para aquele homem naquele dia não foi o fato de ele andar. O que Pedro e João deu de mais importante para aquele homem naquela oportunidade foi o nome de Jesus. Foi dar a eles, os três ali, a possibilidade de juntos louvarem ao Senhor. O poder de transformar vidas. Todo crente tem isto. E essa transformação, ela não se dá apenas quando ocorre um milagre, uma maravilha. Essa transformação ocorre quando o impacto do crente na vida do outro é de tal maneira que a junção dessas duas vidas, ou dessas duas ou mais vidas, resulta em louvor a Deus. O que nós encontramos aqui é isso. O versículo 8 diz que ele saltava andando e louvando a Deus. Este é o principal impacto. E esta é a principal consequência que se espera quando um crente vai em direção a outro crente, ou quando um crente vai em direção a um descrente, ou seja, quando um crente ele vai em direção à necessidade do outro. É o nome do Senhor ser louvado, é ele levantar bem alto a bandeira de crente em Cristo Jesus e ver que a pessoa, em direção de quem ele foi, louva a Deus na atitude do irmão. Então, este poder que colocar o amor em prática tem, de fazer com que o nome do Senhor seja louvado nas situações em que nós nos colocamos. Esses homens, eles não só foram canal de um milagre na vida desse coxo, mas esses dois homens, Pedro e João, eles também foram milagres na vida daquele homem. Eles, como pessoas, como regenerados em Cristo Jesus, eles puderam mostrar para aquele homem o que é ser regenerado em Cristo Jesus. Nós despertamos desejo de que outras pessoas se tornem crentes como nós somos crentes, quando essas outras pessoas elas enxergam em nós uma mudança que elas gostariam de ter em suas próprias vidas. Que elas percebem que quando Cristo realmente entra na vida de alguém, existe uma verdadeira mudança, existe uma verdadeira transformação e existe uma verdadeira alegria e satisfação no Senhor. Uma paz que o mundo aí fora não dá. Então, este tema de colocando em prática o amor de Deus ao próximo, ele se dá também no seguir este exemplo desses dois apóstolos. E tem algo que é realmente muito importante e muitas pessoas acham, inclusive, muito perigoso. É uma ordem que Pedro ele dá aqui. Muitas pessoas podem achar isto muito perigoso. Tem muita gente que tem muita dificuldade com o que nós encontramos aqui. Porque no versículo 4 diz: E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. Será que realmente nós temos a coragem de nos relacionar de tal maneira com outras pessoas, a tal ponto de permitir que elas realmente olhem para nós? Será que realmente temos a coragem de andar de maneira tão desmascarada, a tal ponto que sejamos tão íntegros de modo que quando as pessoas olhem para nós, enxerguem realmente nós, quem nós somos? Porque Pedro e João, eles dão uma ordem aqui para aquele homem, dizendo, olha para nós. Só que nós muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas mesmo, muitas vezes não fazem nem ideia de quem elas mesmas são. Quanto mais para dar autorização para que outras pessoas descubram quem elas são. Outras vezes, por vergonha, muitas pessoas até sabem quem são. E até por saberem quem são, usam uma máscara e sequer podem sonhar que quem quer que seja, olhe para elas de maneira verdadeira. Ao crente, ao contrário,
É dado o poder de transformação de tal maneira que ele, regenerado pelo Espírito Santo, agora ele pode ser uma nova criatura, ele pode ter uma vida íntegra e, mesmo sabendo que talvez os seus interlocutores, talvez a pessoa que está ali próxima saiba do seu passado, hoje ela pode olhar nos olhos do outro e dizer: olha para mim, olha para mim. Sei que sou pecador, sei que ainda estou preso nesta condição de pecador aqui, lavado, remido, restaurado pelo sangue do Cordeiro, transformado em virtude da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz, mas ainda assim vivendo nesse corpo do pecado. Mas uma coisa eu faço: eu busco ficar cada dia mais parecido com Cristo. E por causa disso eu quero que você olhe para mim. Porque eu quero que quando você, ao olhar para mim, enxergue Cristo Jesus. Enxergue Jesus Cristo em minha vida. Isso que esses dois homens falam para aquele homem ali na porta do templo é de uma importância muito grande. E é interessante o quanto, pelo fato de que no minuto seguinte aquele homem estava ali andando e saltando e louvando a Deus, pelo fato de que um paralítico passou a andar, isso ofusca de tal maneira este ponto que é tão importante quanto é importante que um paralítico ande. O de que o crente em Cristo Jesus, mesmo que tenha negado Jesus, como Pedro fez, o crente em Cristo Jesus, ele agora tem a coragem de ser íntegro. E de ser de tal maneira íntegro que ele olha para alguém e diz: olha para mim. Olha para mim. Quando Pedro e João dão essa ordem, é porque eles tinham certeza absoluta que eles queriam ser instrumentos de Deus na vida daquele coxo, na vida daquele paralítico. Temos a coragem de dizer para as pessoas que nós somos tão íntegros a tal ponto de dar autorização para essas pessoas nos olharem para verem quem realmente nós somos? Porque quem realmente nós somos? Quem eu sou quando estou sozinho? Quem eu sou quando estou apenas com minha família dentro de casa? Quem eu sou quando estou sozinho diante do computador? Quem eu sou quando estou sozinho em um determinado lugar? Quem eu sou quando estou com minha família? Será que eu sou o mesmo quando estou na igreja? Porque se quando eu estou em situações em que outras pessoas não estão ao meu redor, eu sou o mesmo, ou pelo menos muito parecido com aquele que distribui e recebe tapinhas nas costas na igreja, já tenho andado muito bem com Cristo. Então a necessidade que nós temos no ato de irmos em direção ao outro é irmos com o rosto descoberto, de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em nós. Foi isso aqui que esse homem presenciou nas vidas de Pedro e João. Ao olhar para mim, o que é que você vê? Ao olhar para mim, o que é que o mundo vê? O que meus vizinhos veem? Essa é uma pergunta muito perigosa. O que meus amigos veem, o que minha família vê, o que a igreja vê. Eis aqui um desafio para cada um de nós no que se refere ao ato de colocar em prática o amor ao próximo. O de se permitir ser visto. O de se permitir ser visto de tal maneira que a gente se deixa ver e a gente também enxerga o outro. Quando a gente se permite ser visto de verdade, o outro percebe nossas necessidades.
E nós damos licença para que essa outra pessoa venha de encontro à nossa necessidade. E quando nós realmente enxergamos o outro, nós verdadeiramente enxergamos quais são as suas necessidades. E esperamos receber licença do outro para também irmos de encontro à necessidade do outro. E assim é que a igreja anda, um ajudando o outro. Neste amor prático, nesse amor que não é romantizado. Tem sim o seu lado emocional e deve ter sim. Mas na grande maioria das vezes, o amor é a prática do viver cristão. Ao ter contato comigo, ao ter contato com aquilo que eu sou, será que as outras pessoas louvam a Deus? Será que as outras pessoas têm vontade de louvar a Deus pelo fato de me conhecerem, de interagirem comigo? Será que as pessoas têm vontade de louvar ao Senhor pelo fato de conhecerem Cristo ao estarem perto de mim? Que assim seja. E que assim seja com todos nós. Voltando para Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 8, nós vemos Jesus caminhando em nossa direção e ele entregando aquilo que ele tem de melhor a si mesmo. Ele entrega aquilo que ele tem de melhor para cada um de nós, porque o desejo eterno dele, o desejo santo dele, é de nos ter perto dele, para sempre, eternamente. Este também precisa ser o motor que nos leva, que nos direciona, que nos move ao encontro dos outros. Tanto dos crentes dentro da igreja, dentro de todo o contexto eclesiástico, quanto diante dos descrentes. E isso, de maneira nenhuma, amados irmãos, pode ser confundido com assistencialismo. As coisas que nós fazemos na assistência social não pode ser aquilo que mais chama atenção. É necessário que o nosso ministério seja um ministério de levar a palavra. A parte social, a parte de ajudar com alimentos financeiramente ou com qualquer outra necessidade mais urgente que alguém tem ali no momento, precisa ser aquilo que é o secundário. É necessário que as pessoas percebam que nós estamos ali amando aquela pessoa por inteiro e não apenas as suas necessidades mais urgentes. Mas a necessidade que mais urge, levando em consideração tanto o âmbito físico quanto o espiritual, é o fato de que aquela outra pessoa, ela precisa ser transformada pelo sangue de Jesus. Por um encontro verdadeiro com Cristo. Então elas conseguem enxergar a Cristo em nós. Sempre nos lembrando, queridos, que colocar em prática o amor ao próximo significa levar para o próximo aquilo que nós temos de mais precioso. E aquilo que nós temos de mais precioso é a mensagem do Evangelho. Aquilo que nós temos de mais precioso é a mensagem de que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado. E que se a pessoa ela se entrega a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, então essa pessoa ou essas pessoas, elas têm a vida eterna. Isso é graça. E este é o maior bem que nós temos. E é a melhor coisa que nós podemos oferecer. A graça. Através de nós, o Senhor mostrar graça para aquele que ainda não conhece. Através de nós, o Senhor mostrar misericórdia. Através de nós, o Senhor ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude nesta maravilhosa demanda. Querido Senhor, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos por esta mensagem nesta noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a colocarmos o amor que o Senhor colocou em nossos corações em prática, Senhor. Que nós possamos sempre enxergar que por mais que fisicamente as outras pessoas tenham outras necessidades, que parecem ser muito urgentes, a mais importante de todas é sempre que conheçam ao Senhor e somente o Senhor
como Salvador de suas vidas, como Salvador de suas almas. Querido Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos a coragem de vivermos uns com os outros realmente como irmãos, que enxergam e que se permitem ser enxergados. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a enxergarmos as necessidades daqueles que nos rodeiam, na família, na igreja, na sociedade dentro da qual nós estamos. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos que as outras pessoas enxerguem em nós o teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.